Nesse mês da conscientização do autismo, eu, como uma mãe atípica, gostaria de estar aqui dizendo que Rio Preto é uma cidade que acolhe os autistas, que respeita as pessoas com deficiência. Mas a realidade não é essa. A gente bem sabe, porque vive na pele todas as dores, dia após dia. O descaso e o desrespeito é tão grande que justamente em um mês de conscientização, onde o mundo todo busca inclusão e conscientização para os autistas, venho dizer, em nome de todas as mães atípicas e toda a comunidade autista, que estamos vivendo um verdadeiro drama nas escolas por falta de cumprimento de uma lei que assegura o direito das crianças, que é a Lei 12.764/12, a Lei Berenice Piana. Foi trazido aqui, nessa casa, um projeto de lei referente a esse acompanhante pelo vereador Jorge Menezes, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores aqui. Porém, quando ele foi para o executivo, para o nosso prefeito, Edinho Araújo, foi vetado. Ele não simplesmente vetou o projeto de lei que garante o acompanhante de apoio nas escolas. Ele vetou a esperança que nós, mães atípicas, tínhamos de levar nossos filhos em segurança para a escola. Foi isso que ele vetou. Provavelmente porque não deve saber o que é autismo, não deve ter autista na família. Então é difícil para poder entender da importância de um profissional como esse no ambiente escolar. Tivemos na semana passada a morte de um adolescente no litoral por agressões sofridas dentro da escola. Também tivemos, há uns 2 meses atrás, em Votuporanga, uma criança que foi violentada sexualmente dentro do banheiro da escola. E sabe por que tudo isso? Pela falta desse profissional de apoio. Porque se essas crianças autistas tivessem profissional de apoio, com certeza isso não teria acontecido, porque eles seriam monitorados e estariam com as suas vidas resguardadas por esse profissional. Mas ninguém entende isso, né? Ainda não é um problema. Eu me pergunto, se depois de tantos casos como esse, tantos episódios gravíssimos, comprovando que esse profissional é de extrema importância na escola, ainda assim as providências não forem tomadas, eu sinceramente não sei o que vocês estão esperando acontecer, não. É preciso que se entenda e que fique bem claro que todos estão sendo prejudicados no ambiente escolar. Não é só as crianças com autismo, não. As crianças típicas também, pois a falta desse profissional em sala de aula faz com que o professor não consiga exercer com excelência o seu papel. Pois na maioria das vezes existem várias crianças com autismo dentro da mesma sala de aula, com um único professor para dar conta do recado. Não tem como a inclusão funcionar da maneira que está. Nós sabemos que a culpa não é do professor e também não é da escola. Eles estão usando os recursos que o poder público oferece a eles. A culpa é do órgão que rege essas instituições, é a Secretaria de Educação. E mesmo assim, sabendo de tudo que está acontecendo, o poder público entende que ainda não é um problema. São relatados todos os dias as dificuldades, os desafios enfrentados nas escolas por pais e por profissionais. A falta desse profissional está causando prejuízo para todos os alunos de sala de aula. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma criança se desregula e entra em crise, naquele momento o professor precisa parar a aula para poder dar auxílio para essa criança, enquanto isso todos os outros alunos ficam desassistidos até que o professor consiga controlar a situação. O que acarreta, claro, num prejuízo acentuado no aprendizado de todos os alunos da sala. Logo se instaura um problema generalizado, pois a solução da escola quase sempre é ligar para a mãe e buscar o filho. A mãe, já sabendo do suporte precário da escola e que a criança não tem acompanhante, já fica aguardando na porta da escola mesmo, porque sabe que o filho não irá permanecer. Portanto,
A mãe, para evitar que o filho entre em crise, e como não haverá ninguém em sala de aula que acompanhe e que assegure a sua integridade física, acaba afastando o filho do ambiente escolar para protegê-lo. Essa criança acaba se tornando mais uma vítima do poder público, promovendo não a tão sonhada inclusão, mas sim a dolorosa exclusão, que acaba afastando os autistas do convívio com a sociedade e aumentando assim ainda mais a evasão escolar. Como é que uma mãe vai ter segurança de levar o seu filho na escola com tantos casos de agressões acontecendo? Nós temos diariamente casos nas escolas de Rio Preto que estão ficando sem controle, porque as autoridades fecham os olhos para os fatos ocorridos. A Ana Beatriz França está aqui com um boletim de ocorrência, levanta, Ana. Ela está com um boletim de ocorrência de agressão contra o seu filho de apenas 6 anos de idade dentro da escola e até agora nada foi feito. A Rose, mãe de uma autista de 11 anos, agredido na escola, também. Para o filho dela, nada foi feito. A Bruna Rafaela Fernandes, mãe de um autista também de 11 anos, agredido e discriminado por alunos e profissionais da escola, e mais uma vez, adivinha? Nada foi feito. Esses são apenas alguns casos, tá? Estão ocorrendo inúmeros casos na cidade de violência contra os autistas que simplesmente ficam na impunidade. E, infelizmente, a situação fica ainda pior quando essa criança atinge a idade de ir para a escola do Estado. Ela fica totalmente desassistida, porque não existe nenhum projeto de inclusão nessas escolas. O que o município diz para essas famílias é que a responsabilidade por essas crianças é enquanto eles estiverem na rede municipal de ensino, que é entre 11 e 12 anos, mais ou menos. Então, quer dizer que a criança, quando completa essa idade, ela não precisa mais de suporte? O que essa mãe faz, então, a partir daí? Já que o município não oferece nem quando essa criança está sobre a sua responsabilidade, imagina o que vai acontecer com ele quando ele ingressar numa escola estadual. Mais uma vez, a consequência será a evasão escolar, porque sabendo de todos os riscos e que a escola não fornece um ambiente inclusivo, muito menos uma metodologia pedagógica adequada, esse autista agora adolescente, mais uma vez será excluído da sociedade. Porque até hoje o município deixou bem claro que não se importa com os autistas. Nunca foi criado nenhum tipo de projeto para os adolescentes autistas, muito menos para os adultos autistas. Vocês esquecem que as crianças autistas se tornarão adultos. E olha só que engraçado, eles continuarão sendo autistas. Nós temos estudos recentes que a cada 30 pessoas, uma delas tem autismo. Esse índice alarmante não pode ser ignorado e dizer que o município não tenha nenhuma responsabilidade com esses autistas. Negligenciar esses inúmeros casos e negar apoio a essas famílias é deixar bem claro que Rio Preto, aqui, para nós, ser diagnosticado com autismo é uma sentença de morte. Muito obrigada. Sabe qual a maior dor das mães atípicas nesse momento? É medo que o seu filho cresça. Porque ela sabe que à medida que ele vai crescendo, ele fica cada vez mais desassistido pelo município, mais abandonado. E essa mãe, que já tem sofrido tanto por não ter nenhuma rede de apoio e que está fragilizada com o seu psicológico totalmente abalado por tratar diariamente de uma batalha solitária e ainda descobre que não tem respaldo nenhum do poder público, só vai tornando a sua realidade muito mais difícil. E aqui estou eu, no mês da conscientização do autismo. E nesse mês de conscientização do autismo, infelizmente, nem os direitos que já garantidos por lei são respeitados. Como é que podemos esperar inclusão e conscientização dessa cidade?